De repente a criança aparece com pequenas feridas nas mãos, nos pezinhos, na boca, uma doença que é comum em crianças menores de 5 anos, né? E ela é comum, gente, no outono, porém algumas mães contaram à nossa produção que os filhos estão com a doença. Por isso nós convidamos a pediatra Sabrina Alvim para nos contar mais sobre essa síndrome. Sabrina, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, bom dia. Bom dia. Se você quiser fazer alguma pergunta, você que é mãe, avó, tia, está preocupado, pode mandar a pergunta aqui para gente. Ela é comum, eu estava lendo, né, em estações, digamos, mais geladas. Mas por que agora na primavera? O que aconteceu, Sabrina? A gente tem uma explicação? Nós não temos uma explicação, mas assim, depois do Covid, a sazonalidade dos vírus mudou muito. Então a gente teve uma mistura, porque quando teve o Covid, que as pessoas ficaram isoladas, né? Depois que saiu desse isolamento, então vários vírus mudaram a sazonalidade. Então a gente está observando uma mudança do padrão de vários vírus. E que vírus que é esse da pé, mãe, boca? É um vírus que chama Coxsackie. Ele é transmitido via oral e fecal, então o contato é pelas fezes ou pela saliva. E a criança menor de 5 anos? Menor de 5 anos, é a faixa etária mais acometida. Mas também depois dos 5 e adultos podem ter a doença. A gente está mostrando algumas imagens aí justamente, né, dessas bolinhas. Parece que doem demais da conta, ardem. E é o primeiro sintoma ou nós temos sinais de que ela vem? Bom, inicialmente a criança começa com um quadro de febre, em geral uma febre mais alta. E depois vem os sintomas. Os sintomas vai ser o mais típico, né? As bolinhas que podem, manchas vermelhas, na verdade, que podem ou não ser bolhosas nas palmas, nas plantas e na boquinha causa úlcera, né? Feridinhas dentro da boca. Mas também pode acometer glúteo, região genital, tornozelos e cotovelos. São essas as áreas que mais acometem. Essa que passou ali a imagem do corpo todo, aí é um tipo mais grave que acontece, que acontece em criança, em geral nas crianças menores que 5 anos é onde vai ter os casos mais graves. E aí é claro que é um exame clínico, porque, né, os sintomas são visíveis. Isso, o exame laboratorial a gente vai fazer só em casos de pesquisa, do contrário é só o exame clínico mesmo. A criança ela vai ficar prostrada, ela vai ter dificuldade de alimentar, especialmente porque as feridas, né, na boquinha não deixam ela comer, então tem que preferir alimentos mais frios, mais umedecidos, moles, menos ácidos, então nada de dar fruta cítrica, essas coisas para a criança, porque vai doer a boquinha. E em casos em que a criança não consegue nem se alimentar e nem ingerir água, tem que ir para internação. Porque fica difícil, né, para ela aceitar esse alimento. E não é raro, né, porque ela desidrata, porque ela saliva o tempo todo, não consegue ingerir água, e aí ela precisa ser internada. É uma das principais complicações a desidratação? Desidratação e desnutrição, porque ela não come. Nossa! E aí, nesses casos, se a criança não está comendo nada e nem bebendo nada, é critério de internação. Sabrina, quanto tempo dura, né, esse período tão crítico para o bebê e para a criança? Vai de 7 a 10 dias. Nossa, é muito tempo, né? É muito tempo. E assim, a gente não tem nenhum tratamento efetivo. Então, um remédio que vai curar, né? A gente tem que dar sintomáticos, tratar os sintomas e esperar o próprio corpo da criança combater. Então, nós vamos tentar dar soro de hidratação, ofertar a comida que a criança mais gosta dentro das opções saudáveis, né? E dar tratamento de suporte. Se está com febre, dá medicação para febre, dá medicação para dor. E hoje nós temos também a laser terapia, que pode fazer nas lesões, tanto do corpo quanto as lesões orais, que acelera a cicatrização. Nós temos bons resultados com a laser terapia. A laser terapia, isso é interessante. Tem uma amiga nossa que está participando aqui, a Daiane, ela pergunta justamente, há como prevenir? Tem prevenção, Sabrina? Tem prevenção. É tomar cuidado
medidas de higiene, né? Tomar cuidado com a criança que já está com a doença. Então, tomar cuidado na hora das trocas de fralda, lavar bem as mãos, né? Não compartilhar talheres, nem coisas do tipo. Lavar bem os talheres que a criança usar, os copos, os utensílios. E tomar cuidado também na escolinha, porque como é transmissão pela saliva, né? Então, tomar cuidado, porque às vezes a criança come uma coisa, dá para o coleguinha come, né? Porque então, tudo tem que é tomar questão, eles mexem muito com a mão, pegam na terra. A mão vai na boca. Vai na boca, é por isso a síndrome pé, mão e boca, né? E aí, no caso, afastar da escola, tem que afastar, Tem que afastar também de 7 a 10 dias. Sim, tanto pela recuperação da criança, quanto pela transmissibilidade, porque é alta. Sabrina, e a gente está... Porque eu achei estranho de vir agora, na primavera, que é comum a catapora, e aí a gente tem aí a síndrome mão, pé e boca. E no caso, estamos em surto ou não? São alguns casos que têm aí preocupado vocês. Surto eu acho meio exagero ainda não está né? caracterizado, mas está tendo vários casos, vários. A gente está observando isso no consultório, um aumento do número de casos. Então seria uma forma de conversar bastante sobre essa questão de higiene, que é o que pode prevenir, né, para a síndrome mão, pé e boca. Isso. E agora, além dessa doença, o que mais a gente tem e que é preciso estar atento? De doença. Bom, ainda estamos tendo vários casos de Covid, de gripe. Pois é. Covid também está aumentando o número de casos. Então, todas essas doenças respiratórias, eu acredito também por conta do tempo que ainda está bastante seco, não tá agora que está começando a ter umas chuvinhas. Então, ainda nós estamos tendo muitos casos de doenças respiratórias. Então, a questão da gripe agora, a gente tem essa oscilação de temperatura muito, né, estranha, que acaba prejudicando as crianças e os adultos também. Boa alimentação, criança ali protegida com vitamina C, quais são as suas orientações, Sabrina? Atividade física, brincar ao ar livre, né? Evitar ambientes fechados. Porque no ambiente fechado a gente aumenta a chance, né, de transmissibilidade, e também ao ar livre a criança tem contato com o sol, com a natureza, melhora a imunidade. Para a síndrome pé, mão e boca, mão, pé, boca. Mão, pé, boca, desculpe. A gente não tem vacina, né? Não temos. Tem, uma pergunta que chegou aqui. Não tem vacina, é só questão mesmo de prevenção, de cuidado, não se preocupar. E uma outra coisa é que se a criança pegar, ela pode pegar de novo. Ela não fica imunizada. Não desenvolve a imunidade? Não. Então pegou... É possível pegar de novo. Sabrina, essa questão da higiene, a gente todos os dias precisa se policiar, não é? Sim, é muito importante, porque a maioria das doenças, elas são transmissíveis por essa questão mesmo, né? Principal fecal oral. Então, é muito importante a higiene. Exatamente. Essa é a doutora Sabrina Alvim, ela que é pediatra com a gente aqui hoje, conversando, né, sobre essa preocupação dos casos de mão, pé e boca. Isso.